Uma boa noite, pessoal. Vamos lá, já começar aqui a live. Tá ouvindo um somzinho lá no fundo? É a galera aqui que tá fazendo zumba, né? Vamos lá, né? Vamos começar a live. Uma boa noite pra todos. Eu me chamo Suderlan de Castro e eu sou aqui dessa bagaça chamada Brasil, aonde o tanque do exército tava precisando de uma manutenção, né? Pior do que as críticas que eu faço ao governo Bolsonaro, só o prefeito da cidade de Maranguá, porque ele também não gosta de mim, o Átila Câmara, né? É porque a gente critica que esses caras é ruim. Mas vamos falar hoje, você que vai ouvir muito sobre essa questão da baderna que foi hoje os tanques lá na esplanada dos ministérios, né? Vamos falar daquela vergonha alheia que foi passado à vista, em cheque, em crédito, em débito, foi passado em todos os sentidos. Pessoal, bom, quem duvidava que Bolsonaro não ia botar os tanquinhos na rua, eu lamento dizer, mas eu tinha certeza de que como 2 mais 2 é 4, que o cara ia colocar os tanquinhos. Vamos mandar uma boa noite para o Márcio Rick lá de São Paulo. Uma boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo e você está na melhor live das críticas que nós temos sobre o governo Bolsonaro. Aqui é a melhor análise, a gente não deixa escapar nada. Bom, pessoal, eu acho que tem muito bolsominion morrendo de vergonha. Vamos ser sinceros, bolsominions. Eu sei, vocês queriam tirar o PT, vocês não queriam esquerda. Aí vocês miraram num cara que se vendeu como patriota, como militar, como conservador, como religioso, como direita. Rapaz, eu não sei, né? Como direito, né? Não como nada esquerda, nem direita, nem centro. Ó, eu sei, foram enganados. Todo mundo erra, todo mundo. Mas ficar no mesmo erro também é palhaçada, né? O cara realmente é um 7-1. Vamos lá, não é à toa que essa família enriqueceu de uma tal forma, porque o Bolsonaro saiu do exército porque ele queria aumento de salário. Como ele não conseguiu o aumento de salário, ele foi lá pipocar os reservatórios no Rio de Janeiro, mas como não deu certo, né? Acabou sendo expulso. Aí lá o pessoal do exército lá no Tribunal Superior Militar, não, deixa o povo de volta aí botaram na reserva como capitão, aí essa bagaça que deu. Mas o cara achou o melhor lugar para ganhar dinheiro, a política, enganando os outros. Rapaz, quando fala em fraude, eu já deixei até essa dúvida aqui. Se o Bolsonaro por tantas vezes ganhou como deputado federal e ainda conseguiu eleger 3 filhos inúteis, como deputado, senador e vereador, isso mostra que a gente tem um problema aí nas nossas urnas, porque eleger 4 idiotas, ou eles realmente acharam um jeito de fraudar as eleições, ou o povo realmente estava buscando malucos para representar os interesses deles. Olha, pessoal, hoje o negócio não foi muito bacana, foi muito feio, foi vergonhoso. Isso mostrou uma coisa que, infelizmente, não era para ter sido mostrado no mundo todo. Não é a questão dos tanques lá na esplanada dos ministérios, mas o sucateamento das nossas Forças Armadas. Tanque saindo mais fumaça do que o fumacê que sai matando um mosquito Aedes aegypti, né? Então, daí foi feio. Um tanque velho, parecia até corrida maluca. Além das críticas e os memes aqui dentro do Brasil, lá fora o que não faltou também foi críticas e memes. Tem carro velho no exército, tem tanque velho no exército. E se duvidar, acho que tem espingarda que não consegue mais dar um tiro. Isso eu tô botando aquelas coisas que deveriam ser escondidas. Mas não, o que a gente faz é mostrar de fato aquilo que é para ficar veio, vergonha alheia. Olha, mostrou o quê? Apenas aquilo que a gente vem falando. Bolsonaro não tem força. Politicamente não. E levou as Forças Armadas a um constrangimento tão grande que a palavra quase que não sai. O pessoal da alta cúpula das Forças Armadas estão se escondendo. E tem soldado também. E está gerando uma crise já grande que já existia, rachando cada vez mais. Alguns militares generais da reserva saíram criticando a atitude de Bolsonaro. Novamente, Bolsonaro é malandro, carioca, é foda, né? Conseguiu levar no bico as Forças Armadas a fazer aquilo, porque todo ano tem aquele negócio lá em Formosa. Tem os testes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas nunca passaram lá de quebra, né? Lá no Ministério, né? Na esplanada dos ministérios, para bater um papo com o Bolsonaro, tomar um café. Nenhum presidente fez isso. Nenhum. Aí os caras, não, vamos tirar a rota para passar. Eu precisava disso? Olha, o Valdemar está dizendo que o melhor carro, o Fumacê de Brasília,
não ficou nenhum mosquito da dengue, realmente ficava fumacê. Rapaz, que situação daquele tanque, viu? Detalhe, não era só um tanque não. Eu acho, se eu não me engano, porque eu tava no trabalho, não deu pra gente ver muito, não deu pra ver muita a live daquela bagaça. Mas tinha uns 4 tanques, viu, meu irmão? Que eles contribuíram com o estrago da camada de ozônio, viu? Porque tava soltando muita fumaça, viu? E lá não é gasolina aditivada nem diesel aditivado, irmão. Lá é puro mesmo. Então é o seguinte, vergonhosamente nós estamos numa situação que, para o mundo, o Brasil foi visto agora como um projeto ridículo de Coreia do Norte, de China, Venezuela, esses países que tem ditadores, que faz aí o desfile para mim, joga os tanques, joga aí os canhões, até porque se nós tivéssemos realmente aparato militar sofisticado, de qualidade, até que seria bonito, mas o problema é que o negócio não foi bonito. E vocês viram a quantidade de pessoas que estavam lá presenciando aquilo? Muito pouco. Ou seja, até as pessoas que apoiam o Bolsonaro, não, cara, aquilo já era demais, era vergonhoso. Não vamos não, aquilo não vai dar certo, tal. Não deu, não foi. E agora a gente tem um problema maior, porque o Ernesto Araújo, quando era ministro das Relações Exteriores, ele já tinha gravado a imagem diplomática do Brasil. E o Bolsonaro, que não tinha o que fazer hoje, afundou cada vez mais. Além do Brasil ser visto como um país subdesenvolvido, país terceiro mundo, um país que não investe na sua população, nós vamos já chegar no ministro da Educação, um país que também nem sequer investe nas próprias forças armadas, que vocês viram os tanques cateados, pelo amor de Deus, é assim que o Bolsonaro está tratando as forças armadas. Aí bota lá pro mundo aquela palhaçada, 4 gato pingado lá levantando a bandeira do Brasil, um bocado de militares constrangido, porque eu imagino que o Braga Neto lá, se tivesse um buraco para ele passar e cair, entrar, ele tinha feito isso, porque ele pensou que ia ser um estouro quando viu aquilo lá de ver. Que merda foi essa que eu acabei vindo aqui? Ou seja, ficou horrível. Tentaram, né? O Bolsonaro tentou aí, né, junto com as forças armadas. Eu não vou dizer sim, os caras também. Eu não vou passar pano pra ninguém não. Se o Bolsonaro tá aí fazendo eles passar vergonha, bem feito, porque já sabia que aquele maluco era doido, porque tinha sido expulso do exército. Não vou ficar com pena não. Vou passar paninho na cabeça de milico não. Nós temos uma safra de generais tão beócios que chega a dar vergonha mesmo. Bem feito pra vocês. Bem feito, seus generais, seus almirantes, seus brigadeiros. Vocês estão passando vergonha, vocês estão brigando lá internamente. Bem feito, porque o histórico daquele soldado fracassado estava disponível, né, nos formulários, lá nos arquivos das Forças Armadas, lá no Exército. Porque um cara não era desconhecido. Os militares, por que o Bolsonaro foi expulso? Por causa disso e isso, como é que era o desempenho dele? Por causa disso, como é que era? Tava disponível, seus filhos da mãe. Tudo lá. Votaram porque quiseram, apoiaram porque quiseram e tá aí pagando preço, cara. Porque vocês estão sendo humilhados. Porque o Bolsonaro mostrou a fragilidade das nossas forças armadas. Nós não temos aqui aparato militar para brigar com o seu ninguém. Graças a Deus que a gente não arruma briga. Amém. Graças a Deus. Porque nós não temos condições de enfrentar ninguém. Porque nós não temos armas. Aqueles tanques? Aqueles tanquinhos? Saindo fumaça? Pelo amor de Deus, nós vamos enfrentar quem? Detalhe, viu? O Brasil, nesses últimos tempos com o Bolsonaro, estava tentando arrumar briga com quem? Com a China. Porque ela foi ameaçar a Venezuela. Aí quem resguarda a Venezuela? A danada da Rússia e da China. Era aqueles tanquinhos que nós íamos enfrentar a Venezuela, vendo na hora levar um pipinão daquele grande do pessoal da Rússia ou da China. Não, aí os militares, porque saiu um bocado de nota, uns dizendo que estava em crise, divididos, né? A gente sabe muito bem que eles são responsáveis por toda essa humilhação que estão passando. Detalhe, prejudicando cada vez mais, além da democracia, a nossa economia. Nós vamos já chegar a passar desses tópicos aqui. Vamos falar sobre a questão dessa tentativa de intimidação. Olha, nós vivemos num regime democrático. Eu nasci num regime democrático. Eu comecei a votar na urna eletrônica. Eu só conheço o passado porque eu estudo muito, como eu sou
uma pessoa muito ligada à história, eu sei o que aconteceu entre as décadas de 60, 70, 80 e início de 90. Aí a gente luta por uma democracia, porque passamos 24 anos afundado em um regime que não levou o Brasil para canto nenhum. E aí, eu sempre gosto de brincar na minha live. Cadê Angra 1 e Angra 2? Angra 1 e Angra 2 teve superfaturamento na criação daquelas abençoadas. Mas não houve corrupção. Quem era o todo que estava com o general daquele era corrupto? No outro dia está desaparecido? Claro que houve, mano. A prova tá aí que os caras estão fazendo com o Ministério da Saúde. Agora tu imagina se eles fossem dono da bagaça toda. Aí, conseguimos? Não conseguimos não, eles deram. Eles deram. Por que é que os militares deram a democracia novamente para os civis? É que o Brasil já estava com uma hiperinflação, sem credibilidade, uma economia em frangalhos, uma moeda que não servia mais para nada porque não tinha valor. Aí entrega aí pros caras aí para se desenrolar. Figueiredo que agradece, né? Pulou fora, meu irmão. Aí o que acontece? A gente vem no processo democrático melhorando. Porque o Sarney foi uma peça, junto com o ministro dele, o Funaro. E aí a gente foi passando pelo Collor, outra benção, que foi impeachment. Aí depois lá na frente a gente foi passando o Fernando Henrique. Aí nós saímos os votos impressos, porque era uma fraude desgraçada. Se sumia com urnas para todos os lados e quando não dá fé aparecia a urna com votos que não era para ter voto na urna. Quando foi criado o sistema digital, olha que Bolsonaro em 1993, tem aí, puxa aí, tá disponível. Ele estava brigando para ter o voto digital porque o voto das urnas era aqueles votinhos impressos, era uma fraude daqui para todos os lados. Então ele foi um dos que realmente brigou para essa questão do voto impresso. Né? No voto impresso não, que ele está brigando agora, por voto eletrônico e dando até mais autonomia ao TSE. Anos se passaram, ganhou como deputado, e aí foi indo, virou presidente pelo sistema no qual ele brigou pela aprovação, que eram os votos eletrônicos. Agora, como o ano que vem aí tem a eleição e ele anda muito, mas muito mal nas pesquisas, bem abaixo, aí ele já está dizendo que o voto eletrônico não é confiável e aquilo que ele brigava no passado é confiável. Aí você quer que eu leve um cidadão desse a sério? É claro que não dá para levar a sério, o cara é maluco. Aí vamos lá. Foi uma clara tentativa de intimidação, de fato para os ministros do STF, os senadores e os deputados federais. Para que, Ciderlan? Primeiro, para mostrar ao STF que o que o Bolsonaro for fazer ele não pode ser responsabilizado juridicamente, não deu certo. Enquanto no Congresso era para os caras votar no danado do voto impresso, que eu acabei vendo agora na live, tá numa situação complicada, vai ser enterrado. A sociedade brasileira já está cansada dessa encheção de saco de voto impresso. Ninguém aguenta mais não. Até porque a gente sabe muito bem aí que só foi levantada essa questão por causa que Bolsonaro descobriu dentro das pesquisas que não está tendo possibilidade de se reeleger. Aí é melhor fazer o quê? Bagunçar o sistema eleitoral, que é mais barato. A gente bagunça aqui, joga lá para frente e tal. Não vai funcionar. Mostrou que nós temos um presidente sem força. Político que tem força, ele mostra no Congresso. Claro, sem comprar a turma do Centrão, porque a turma lá estava vendendo até a alma, aí o Bolsonaro pegou a pinchicha e comprou todo mundo, só que pensou que ia botar todo mundo no balaio. Essa turminha botou foi o Bolsonaro no balaio. Então, é o Bolsonaro que depende do Centrão e não o contrário. E aí também tem a questão econômica que não está muito bacana. Nós estamos numa inflação grande, nós temos um número muito alto de desempregados e nós temos também um número muito alto de pessoas abaixo da linha da pobreza. A briga está tão grande para poder o Bolsonaro, entre os pobres, ter aí uma aceitação, que estão tentando turbinar o Bolsa Família. Bolsa Família que o próprio Bolsonaro era crítico, ele dizia que alimentava vagabundos. Ele falou. Agora o povo aqui não quer puxar porque o Bolsonaro é uma benção. E o Bolsonaro é outro para desmentir. Ele desmente tudo aquilo que ele fala. Aí o que acontece? Existe a possibilidade de aumentar o Bolsa Família
para R$ 400. Aí teve um maluco, eu também não botei fé não, e foi até noticiado aí nos jornais, que poderia chegar até R$ 1.000 o Bolsa Família e aumentar mais uma quantidade de pessoas. Primeiro, nós não temos tanto dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Se chegar a R$ 300, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa na nossa economia. E se chegar a 400, pior. Onde é que vão sacrificar? Meu irmão, nós vamos dar calote. Nós vamos dar calote. Os precatórios. Sabe o que é precatórios? Dívidas que a União, estados e município têm com a população, ou então entre eles, os entes federativos. Aí, em vez de você pagar, porque realmente tem que pagar, que é despesa obrigatória, tu joga lá pra frente, tu parcela uma coisa que tu era obrigado a pagar. E aí precisa de uma aprovação na Câmara. Aí o Centrão, aquela desgraça, pelo amor de Deus, pessoal, ano que vem, escolhe bons deputados, não reelejam aquelas desgraças lá. Eu já tô pé da vida. Se você que mora num município, como o meu caso aqui em Maranguape, que critica vereadores que não trabalham, e que quando trabalha errado, que aqui no Maranguape tem umas bênçãos aqui, agora tu imagina como eu fico quando eu vejo uma quantidade que é maior de deputados federais aprovando porra de projeto que só vai botar o povo naquele canto. Nós temos a pior Câmara Federativa de todos os tempos. Aqueles deputados federais não merecem estar lá. Nenhum. Até aquele mesmo que eu votei que achei que era alguma peça também, de vez em quando lá dá uma de sumida. Mas os caras são ruins, principalmente quem são da base de Bolsonaro. E o Centrão, que é uma Marinha, uma contaminação horrível. A gente tem que ser sério. Se a gente quer mudar o nosso país, a gente tem que começar pelo algum canto. O presidente é o pipinão gigante, mas a desgraça só tá lá porque as outras carniças dão apoio. O Centrão se vende. Pessoal lá que colocaram lá. Aí o que acontece? Vai aprovar a questão dos precatórios, vai jogar a dívida para cima lá. O Brasil já tá muito bem. Hoje nós tivemos aí uma inflação que já está acima daquilo permitido. Eu falo isso porque, cara, eu sou estudante de economia. Porque eu tô para fazer o mestrado. Já que eu fiz a administração, empresa, aí eu fiz pós-graduação, aí vou estar na área de administração, de gestão e economia, aí eu quero fazer meu mestrado de economia. Mas aí, aproveitando que eu estou falando de mestrado de economia, me dá uma tristeza grande. Porque pode ser que eu não consiga bolsa. Você sabe quem foi que aquele abençoado do ministro da Educação disse que a universidade não era para todos? Olha só o tamanho da estupidez que ele falou. Que há no Brasil um número alto de advogados e de engenheiros sendo Ubers. Cara, bom, eu sou administrador. Ainda, graças a Deus, não tive essa condição de ser Uber. Até porque eu tenho medo, porque realmente teve uns números muito altos das pessoas que foram aí mortas, né? E também para manter um carro nesse país, pelo amor de Deus, tá muito caro o combustível. Então o idiota do ministro da Educação falou que a universidade era para ser para poucos e selecionados dentro das unidades, né, das universidades federais. Aí eu me achei muito idiota mesmo, um cara desse. Olha, na União Europeia, boa parte lá daquela galera são formados, porque é uma coisa natural. E se tu quer realmente se destacar dentro do mercado de trabalho, tu faz o quê? Tu faz cursos, tu viaja, tu faz mestrados, doutorados, pós-doutorados, tu se especializa, né? Tu aprende novos idiomas, tu vai se qualificando conforme a exigência. Nós estamos na Revolução 4.0, cara. A Revolução Industrial 4.0 tá aí. É por isso que eu falo que aquele pessoal lá é alienado. Se nós estamos numa Revolução 4.0 que vai exigir mais a capacidade humana, então você tem que qualificar e não travar a oportunidade das pessoas chegar à universidade. Quando eu fiz na universidade da UES, os professores tinham problemas, porque existem áreas que não tem investimento. A nossa educação já não tem investimento. E esse governo aí, ele fez questão de matar aquilo que estávamos tentando reestruturar, que era a educação. Abraham Weintraub foi a desgraça maligna que veio quebrando todo o nosso sistema educacional. Mas antes dele, o cara que tentou fazer que não deu certo foi o Ricardo Salles. Aí Abraham Weintraub, aí tem seu abençoado que eu não aprendi o nome, não faço nem questão. Gente ruim, eu não quero nem citar o nome. Então esses caras têm realmente aí um problema com a questão do desenvolvimento do Brasil. O cara abrir a boca e dizer que a universidade não é para todos, pelo amor de Deus, eu sou filho de agricultores, foi o maior orgulho meus pais verem na minha festa
chegar lá. E é por isso que eu digo sempre, temos que investir na educação. Temos que melhorar, aprimorar e não cortar. Se tá ruim o ensino, ou se tem pessoas que não estão sendo qualificadas, como ele disse que tem que ser muito técnicas, pois dê a oportunidade para essas pessoas se qualificar mais. Porque, tirando medicina, que eu acredito que realmente tem que ter uma especialização muito grande, porque vai lidar com vida, as outras áreas você pode ganhar experiência, meu irmão, trabalhando. Na área de administração, o que eu mais posso fazer é quebrar uma empresa. Depois o dono se vira com o empréstimo. Mas isso não acontece não, que para falir uma empresa, meu irmão, tem que ser um negócio muito errado. Aí você tem a questão dos advogados. Ah, tem muito, cara, mas aí tem a OAB que seleciona. Aí a questão dos engenheiros, que ele falou que é Uber. Cara, o Brasil, depois que meteu o impeachment, ele quebrou justamente com a Lava Jato e aquela turma, muitas empresas grandes da construção civil, o que acarretou um desemprego. Aí o primeiro impacto econômico que nós tivemos foi a perda de credibilidade, porque a nossa economia se desvalorizou, o dólar subiu, o real ficou naquela lá meio cá, babeando nas pernas. Mas aí, e aí detalhe, viu? Você tá pensando que aquela greve dos caminhoneiros não impactou a nossa economia? Impactou sim, e aquela greve foi causada por empresários e uma galerazinha apoiador desse danado que hoje é presidente. Não tava nem aí, eles já são precipícios desde aquela época. A paralisação num país continental desse, no qual, que infelizmente de forma vergonhosa, só tem o transporte rodoviário como meio de transporte dos nossos produtos, só deu o que deu. Aquela baderna, praticamente um desconto da nossa economia. O Brasil não investe nem a ferro ou sistemas marítimo pluvial. Já não dá mais. Olha, quem tiver caminhoneiro ouvindo aí, eu sei, vocês precisam. Mas vamos ser sérios, país sério não só utiliza caminhões para transportar produtos. Os Estados Unidos é cortado todo por linha férrea. A própria Ford pulou daqui, a Ford caminhão, ela pulou fora porque fabricar caminhão já não era mais lucrativo. Porque ela vendia caminhão para o mundo todo. E aí a gente, em vez de investir em áreas estratégicas, não, a gente vai brigar por causa que não existe. O ministro da Educação, ele está meio perdido, porque eu acho que a gente precisa realmente investir mais na educação, mais na qualificação, buscar a oportunidade de formar pessoas em áreas nos quais temos um maior gap, principalmente na área da ciência e da medicina. Foi comprovado pela pandemia que os nossos melhores cientistas estão em outros países, e muitos dos médicos, porque não noticia, não falam, muitos dos melhores médicos foram trabalhar nos países e o Brasil descobriu que não tem um número considerado de infectologistas. Aí vem uma benção dessa dizendo que a universidade não é para todos. Não é para todos. Bom, o que vai acontecer hoje, que o voto impresso não vai ser aprovado. Politicamente, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Bom, ele já é um político, um presidente fraco, muito fraco. Eu acho que, sei lá, depois do Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, o Bolsonaro sim se encontra com um presidente fraco, porque a Dilma ela foi impeachmentada e nós não tivemos aquela oportunidade de saber se durante o restante do mandato dela teria a oportunidade de reverter certas situações, até porque o próprio Congresso com o Eduardo Cunha travou. Uma coisa que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não vão fazer com o Bolsonaro, porque naquela época os caras não estavam ganhando, aí existia dois malandros querendo estar no poder, Eduardo Cunha, realmente, que era o presidente da Câmara, e o abençoado que se vendeu como uma alma mais honesta, no final das contas era mais corrupto que todo mundo, o Aécio Neves. Agora a gente tem aí uma pessoa que, se o Brasil fosse aquele Brasil lá daquele tempo, ele já teria era preso, não era só impeachmentado não. Então é um maluco e eu acredito que vai acabar e chegando no ano que vem, não vai ser impeachmentado, a não ser que ele faça uma coisa muito grave mesmo, dentro da questão da responsabilidade administrativa, até porque a pedalada ele já está fazendo. O governo está dando pedalada. Tu imagina em 2016 se a Dilma Rousseff pegasse os nossos precatórios, jogasse lá na frente e parcelasse, o que daria nesse país? Precatórios.
Nós vamos pegar dívidas que é de obrigação a ser paga e vamos jogar lá na frente. Nós vamos jogar a dívida lá na frente e parcelar. É um absurdo. Pode conversar com qualquer bom economista aí, que ele vai dizer que isso não existe. Por quê? Porque eles querem pegar em torno de 40 bilhões e investir em obras ou então realmente nesses auxílios que ajudam a população, no caso deles o Bolsa Família. Não é muito bacana. Isso impacta a economia. Principalmente porque a dívida ela tem que ser paga. E nós não estamos conseguindo, nesse exato momento, gerar grandes recursos. Olha só o que está acontecendo sobre a questão de atrair novos investidores para o Brasil. Não está muito fácil. Agora tu imagina isso aqui declarado um golpe militar. Olha, beleza, os caras vão no primeiro dia meter um golpe. No dia seguinte, quem vai pagar a conta? Não, porque o que acontece? Em uma semana, investidores se afastam do Brasil. Os que estão aqui vão embora. Nós vamos ter desvalorização da nossa moeda. Sanções serão levantadas no Brasil. Os acordos nos quais o Brasil busca fechar para estar dentro dos principais blocos econômicos, como é o caso da Brasil, Mercosul, União Europeia e da OCDE, meu irmão, pode esquecer. Esses países não aceitam esse tipo. E o Brasil não é país que tem força militar ou política para fazer o que quer. Ele pode ter a sua importância no setor agrícola, mas décadas atrás o Brasil brigava ainda com os Estados Unidos tentando saber quem produzia mais laranja. O que o pessoal está tentando fazer em alguns países na África, que é tentando a questão do cultivo, porque não querem ter só o Brasil como o único responsável produtor de alimentos. A China investe pesadamente. A China, a Índia, a Inglaterra, até os Estados Unidos investem em países da África, daquela parte que tem a possibilidade de ter chuvas, e as terras lá praticamente são dadas de graça, mesmo o povo passa por dificuldade para a produção agrícola. Porque nós conseguimos produzir, meu irmão, soja no Cerrado, que é seco, meu irmão. Tem um período chuvoso e tem um período seco. Nós estamos aqui no Nordeste produzindo soja também. E olha, porque existe a possibilidade da técnica que principalmente aqueles países desertos fazerem, que é a criação de chuva. Né? Nós estamos atrasados. Aqui, nem chovendo a gente consegue segurar a água e a gente vai ter agora, em novembro, o problema aí da crise energética se agravando. Moral da história? Correndo o risco aí de termos apagão. Nós não investimos no nosso recurso elétrico, energias alternativas, e aí a gente vai pagar o preço alto, né? Infelizmente. Aí, em vez da gente, aí a gente vai privatizar a Eletrobras ainda para fechar com chave de ouro. E ainda questão de privatizações, eu adoro falar muito desse ministro Paulo Guedes. Bom, pessoal do Correio, os Correios vai ser privatizado, né? Existe condição aí dos nossos Correios melhorar? Existe, mas a gente vai pagar uma taxa cara. É aquela mesma história, aquela mesma desculpa que falaram quando eu ia privatizar as agências reguladoras de energia. E agora vamos privatizar a principal, que é a Eletrobras. Tem realmente, né, um preço a se pagar sobre as privatizações. Melhora o serviço, mas a população realmente fica refém da questão dos aumentos. É aquela coisa. Fora também a questão dos empregos que não é mais estáveis. Vai. Sabe como é que é a indústria, né? Empresa privada? Vai demitindo, contratando e demitindo, e assim vai o círculo. E engraçado que os caras realmente apoiaram aí o presidente. Tá aí, ó. Foram reclamar. É igual os caminhoneiros. Já falei. Caminhoneiro que tem mais dinheiro de fazer manifestação de greve aqui não. É que aquela greve de 2018 foi apoiada por muita gente grande, empresários principalmente, e eles desde o ano passado tentam levantar greve. Como não tem apoio, fica aquele meia dúzia de gato pingado nas rodovias tentando paralisar uma coisa que não consegue. Esqueçam, cara. Bolsonaro enganou vocês. Vocês ficam dizendo que a gente vai greve dos caminhoneiros de graça para servir de meme. Porque não vai ter força. Não vai. Vocês foram enganados. Bolsonaro engana todo mundo. Se o Bolsonaro engana as forças armadas, bota os caras para passar vergonha, imagina vocês, os caminhoneiros. Ainda vão na onda do ministro Tarcísio de Freitas, meu irmão. Quando vocês falam, vou fazer greve, o cara sai rindo. A última vez que ele falou que não ia dar em nada, fica rindo de vocês.
Ora, mas tá aí. Melhorou alguma coisa pra vocês? Não. A última greve que vocês fizeram foi vergonhosa. Que as manifestações que as pessoas fizeram na rua a favor das vacinas e das eleições, do sistema da urna, mostrou a força do povo de verdade, do que vocês. É que vocês não conseguiram mobilizar ninguém, mano. Aí, paga-se o preço. Aqueles que realmente apoiaram o Bolsonaro. Quer ver o preço pago? Empresários, aquele manifesto. Eu já falei na live passada que o Bolsonaro estava levando os nossos empresários, essas pessoas que têm o peso do PIB, a pagode. Porque ele e a base não ligaram nem para aquele manifesto. E olha, porque tem gente aí bilionária no meio do manifesto. Bancos poderosos, e falar em bancos, os danados privados tiveram, até também os nossos também estatais, um lucro absurdo. Como é que um país em crise econômica, enfrentando a pandemia, banco aqui tem lucro bilionário? Isso mostra que nós realmente pagamos muito caro para um grupinho seleto de pessoas se aproveitar. Aí que o abestado do Bolsonaro fala que não é crime ser rico no Brasil pelo fato de não querer taxar os caras. Meu irmão, veja o comparativo. Pessoas que têm... A população brasileira mais rica é de 2% e detém praticamente aí um volume gigantesco das nossas riquezas. É difícil cobrar impostos da forma justa para essa turma, mas o pobre, tu estica a baladeira, tu pega o PIS, PIS/COFINS que ele tem direito, não paga esse ano para jogar pro ano que vem, na desculpa que vai receber 2, que eu acho difícil, que não já comeu, aí para poder sair bem da fita, para a questão da popularidade que está muito ruim, vai dar um calote nos precatórios para arrumar 35 bilhões para turbinar o Bolsa Família. Mas o trabalhador que esse ano deveria ter direito ao PIS, o Bolsonaro deu um olé. O Paulo Guedes deu um olé. Eu já falei inúmeras vezes. Esse ministro é o pior ministro que eu já vi em toda a vida. E graças a Deus que eu não tive a oportunidade de ter sido professor. Tu já pensou eu na universidade sendo professor? Meu irmão, eu trancava a cadeira e ia curtir as férias. Porque o cara é ruim. O cara é péssimo. E tem gente que diz que o Brasil tá bom com ele, ó. Alimento tá caro, gás tá caro, combustível tá caro, tá tudo subindo. Não consegue controlar. A inflação tá fugindo dentro daquilo que foi programado. Aí ele vem com a desculpa que é melhor que o juro aumenta, que é para poder controlar o dólar. Controlando o dólar, você controla a inflação. Aí a questão dos combustíveis é aquela bola jogada toda a vida que a gente fica até pé da vida. É o Estado que não tira ICMS. Esse que não tira ICMS. É o governo zero. Meu irmão, estados e municípios joga arrecadação para a União, que depois é redistribuída. Fora que os estados têm dívida. Mas a União é mala, é esperta, porque realmente esse imposto estadual, boa parte fica nos estados, uma pequena parte vai direcionada para a União, pequena entre aspas, porque você pega aí o ICMS de São Paulo, imposto estadual, que de toda forma também vai para o governo federal. Um exemplo, só de um estado. Milhões. Junta todo mundo, dá bilhões. É tanto que o Bolsonaro fica com aquela história desde o ano passado, que para o combate da pandemia deu uma quantidade X de bilhões, sendo que era para os recursos que dentro da lei ele é por obrigação entregar, que é o recurso da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública, no investimento da ciência e tecnologia. Aí ele pega todo esse pacote, porque por lei orçamentária, as LDO e a LOA, ele tem que mandar, essa questão de LDO a gente lembra lá do fundão bilionário, né? Ele vai aprovar para 4 bilhões. Os 5,7 bilhões era só uma jogada. A gente joga esse valor aqui, o povo chia, a imprensa cai em cima, aí a gente diz que realmente eu tenho que votar por causa da lei de responsabilidade fiscal para eu não ser impeachmentado, aí a gente aprova e me tira. Ele falou a mesma coisa quando era para aumentar o fundo partidário nas eleições municipais. Aí, como o maior interessado são eles, porque a eleição para esse ano que vem, eles dobram o valor, triplica. E se o povo não tivesse falado, tinha ficado 5,7 bilhões, aonde a própria educação e a saúde não tinha esse investimento, porque a saúde veio realmente ter esse recurso mais bilionário devido à pandemia. Em compensação, contrapartida, a educação ela foi cortada.
está sendo tão cortada que o ministro da Educação diz: o povo não precisa se formar, não precisa estudar, a gente vai jogando aí lá para frente. Né? A gente vai jogando lá para frente. É uma coisa errada. Assim, eu entendo que a gente tem que realmente respeitar o sistema democrático, né? Mais um impeachmentzinho agora, caía tão bom, né? Eu tô querendo que o Bolsonaro perca nas urnas, mas ele tá fazendo tanta coisa errada, tá enchendo tanto sangue que o impeachmentzinho caía bem. Olha, o general Santa Cruz, pessoal, ele veio criticando aquela ação. Então o general Santa Cruz disse que a exibição do Bolsonaro, né, foi vexatória. E repudiou a situação. É o general Santa Cruz. Eu gosto desse general. Ele parece um dos bem sensatos. E a imprensa internacional repercutiu o ato militar que levou veículos blindados à Praça dos Três Poderes. Então a República das Bananas de Bolsonaro, e assim nós estamos sendo apelidados, Republiquete de Bananas. O desfile intimidatório e a crise nas instituições foram as formas que os jornais noticiaram ato organizado para o mesmo dia que a Câmara analisa o voto impresso. Rapaz, eu fico imaginando o que é que o The New York Times falou, The Guardian, El País, o Clarim, o que mais? Tá aqui, os pais... The Guardian do Reino Unido. O que foi que o The Guardian falou aqui? Olha, Bolsonaro, né? Banana Republicate Military. Benin, República. Minha Nossa Senhora. Bolsonaro é a República das Bananas dos Militares. E aqui, vamos nós aqui no Clarim. Jair Bolsonaro participou de um desfile militar. Brasil e a oposição calificou de intimidatória. Então está dizendo que o Bolsonaro participou de um desfile militar que foi identificado como intimidatório. Tem mais aqui, ó. Ixi, rapaz, aqui da Alemanha, esquece, não se fala alemão. Mas também não tá falando com boa não. Le Monde, o francês aqui tá dizendo que o Bolsonaro usou armas e o aparato militar para pressionar e intimidar as instituições, o Poder Judiciário e o Congresso. Olha aí, minha Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Fora os outros aí, né, pessoal, que com certeza não tá falando coisa bacana, não. Ó, o TSE também apresentou notícia crime ao STF contra Bolsonaro pelo fato de ele liberar arquivos sigilosos, que não era para ser. Esse cara também apronta, que é uma beleza, né? Com a derrota do voto impresso, como vai ficar a vida do Bolsonaro? Bom, derrota do voto impresso poderia enfraquecer o governo, mas fortalece Bolsonaro. Porque ele vai se colocar como vítima, né? E isso é a BCC News está falando. A expectativa é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, paute a matéria, que já está sendo votado e não está muito favorável, não. Então, com isso, favorece o Bolsonaro porque ele vende realmente aquilo que ele estava tentando fazer, que é a desestruturação e a desconfiança no nosso sistema eleitoral. Então, o cara realmente já bota o Brasil numa situação complicada. Vai ter, ano que vem, na eleição, muita gente apoiadora de Bolsonaro dizendo que as urnas eletrônicas não são confiáveis. A gente vai ouvir essa retórica até o ano que vem. Por isso que era necessário o impeachment dele. Eu sou contra impeachment. Sou contra impeachment porque desestrutura qualquer sistema econômico. Eu falei em 2016, eu falei tanto para os amigos, pior que lá na faculdade tinha amigos fazendo também, eu disse, olha, cara, e era a favor do impeachment, desgramado. Eu disse, olha, impeachment é muito ruim para qualquer país, principalmente o nosso, que tem abalos econômicos sensíveis. Qualquer temorzinho, ó, entendeu? Aí o que aconteceu? Pagaram para ver, meteram impeachment. Aí agora, do Bolsonaro, não, o impeachment dele, eu sei que ia prejudicar muito o Brasil, mas a gente tem que ver pro outro lado, que seria dos males o menor, porque ele é o maior problema nesse exato momento no Brasil. O Santiago está dando aqui uma boa noite, meu amigo, bem-vindo. Então, essa questão de manter o Bolsonaro é um risco, porque ele vai realmente levar uma parte de seus seguidores lunáticos, esses devotos, né, do negacionismo, terraplanista, essa galera meio maluca aí do voto impresso,
para as ruas, e fora o debate que vai ser carregado para dentro da Câmara e do Senado, numa eleição muito conturbada. Os militares, a gente precisa saber até que ponto eles vão realmente ficar com eles. Eu acho que tá bom na hora, já passou até na hora também dos militares criar um pouquinho de vergonha e pular fora do Bolsonaro. Tem uma divisão interna, eu já falei aqui no começo da live, tem uma divisão interna, já falei que é bem feito aqui que eles estão sofrendo, porque eles pagaram para ver, apoiaram a benção, não tinha condições. Rapaz, nem o Hamilton Mourão participou daquela palhaçada. Olha, o Bolsonaro desonrou o exército, foi expulso, meu irmão. Tem uma ficha lá que não fala bem da criatura, nem estudo que o exército dá. Nem estudo ele teve. Ele não aproveitou a oportunidade. Os outros chegaram a general, ele parou aonde? Mas ele achou o caminho certo de fazer riqueza foi na política, enganando os bestas e fazendo aí amizadezinha com a turma da milícia. O Queiroz é que diz aí, né? Que Queiroz é o velho bom malandro aí. Nunca é preso, mas que esse cara não é preso, mano. O cara ainda tira onda, mano. Agora a questão das rachadinhas sobre o Flávio Bolsonaro lá tá pegando, viu? Augusto Aras se manifestou contra os arquivamentos ou qualquer coisa do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a questão das investigações da rachadinha. O negócio vai ficar feio pro Bolsonaro, pros Bolsonaros. O Flávio tem um engodo tão grande e como ele foi o que mais prejudicou as investigações travando, tenha certeza aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai com gosto de gás, com sangue nos olhos para cima dele. Que também o Bolsonaro já tem problema com notícias crimes no STE e no STF. O cara tá, para mim, o Bolsonaro tá buscando uma forma de ganhar processo para ser inelegível, só pode ser. Porque no voto impresso não vai passar. Então ele vai concorrer, ele sabe que vai perder. Então ele vai vender a ideia de que processaram ele para que ele não pudesse concorrer às eleições. Ele está arrumando um processo, ele está tentando ir de toda forma, não está no processo eletivo de 2022. Ou, quem sabe o contrário, ele está tentando vender a ideia de que é vítima. E aí, que eu acho difícil, porque aquela operaçãozinha que ele tentou mostrar ao povo não sensibilizou realmente o povo, não foi igual a facada de 2018. Então, com isso, ele está buscando uma outra forma para fazer com que o povo compre ou se sensibilize por ele. Eu acho difícil. Os governistas admitem não ter o número suficiente para a votação do voto impresso. Deputados votam PEC no voto impresso no plenário, que também não tem condições de ganhar porque está faltando voto. Mas eu vou já acompanhar isso aqui, porque mais tarde a gente tem que fazer um vídeo sobre essa palhaçada. E eu acredito que essa semana toda o Bolsonaro, como um menino mimado, vai chorar, até porque ele está colocando, olha só como o cara é absurdo, ele está colocando a culpa do fato do voto impresso não ser aprovado em cima do Luiz Roberto Barroso, porque foi lá, intimidou ou falou alguma coisa para aqueles deputados. Só que quem comprou, meu irmão, o Centrão, foi o Bolsonaro, não foi o ministro Barroso. O ministro Barroso tá disponível no YouTube. Bolsonaro abençoado, vai lá ver. Ele foi lá para falar da segurança da urna. Ele falou para os presidentes de partido, ele falou sobre a confiabilidade do voto da urna eletrônica. Agora, quem deu a chave no Ministério da Casa Civil vendendo apoio foi o Bolsonaro. Comprando o apoiozinho da galera, ele estava vendendo e comprou. Então, se existe um malandro aí, não é o ministro Barroso, como ele está querendo vender a imagem, é o Bolsonaro. Porque o cara disse que era contra o Centrão, agora tá, eu sou do Centrão, sou cria do Centrão. Eu falei desde 2018. Bolsonaro é cria do Centrão. Cria porque passou muito tempo no PP. Não adianta Paulo Maluf. Só como ele era doido, varado, o povo não queria muito contato com ele. Ou pior, botar nos esquemas. Porque o Bolsonaro é cheio de esquema. Quem participa em esquema de rachadinha, tenha certeza que lá nos outros que passaram, no caso do Mensalão, do Petrolão, de outros esquemas de corrupção que teve, principalmente dos partidos do Centrão no qual ele participou, ele estaria no meio. O problema é que o povo não queria. Porque o Bolsonaro era do baixo clero, deputado sem expressividade. Aí tem que perguntar por que ele ganhou tantas vezes, né?
E aí agora, quando ele está no poder, a gente descobre que o Ministério da Saúde, meu irmão, estava tentando comprar vacina em nego que não tinha vacina. E super faturado. Aí vem me dizer, quer me vender a ideia que esse governo é contra a corrupção? Pelo amor de Deus, rapaz. Agora o que mais envergonha o povo é saber que tem militar envolvido nessa bagaça toda. Os caras diziam que iam proteger o Brasil e contra a corrupção estava lá para combater. E agora? É por isso que está dividida as Forças Armadas. Aí uns que foram pagar mico lá na exibição dos tanquinhos, cara, toda vez que eu vejo aquele vídeo, a gente já botou até aqui no Kawaii para fazer meme mesmo, até para falar. Porque, cara, é muito vergonhoso você ver um tanque daquele saltando a quantidade de fumaça. Parece aqueles Mercedes antigão, anos 68, 74, né? E aí o bicho era bom, viu? Antigão, aí lá onde eu me criei no interior, um amigo do meu pai ia buscar milho toda vez que a gente fazia, né, a colheita da safra. Rapaz, o bicho tinha força, mas a fumaça cobria todo mundo. Então, de forma vergonhosa, mostra para o mundo que nós não temos condições de amedrontar nenhum tipo de país, porque nós não temos um aparato militar à altura do Brasil. E aí a gente tem que realmente rever o conceito dos nossos, né, comandantes. As Forças Armadas é órgão de Estado para defender a democracia e não é polícia contratada para defender interesses de presidente, principalmente num regime democrático. Então, se hoje eles estão lá divididos e até fala-se de boato em querer sair do governo do Bolsonaro, e o pior é que se sair realmente ou de forma natural, ou então quando o Bolsonaro perder, o exército sai com a imagem, mas muito, né? As Forças Armadas em geral, porque a exibição, porque eu achei interessante, é que eles ficaram tentando sair da culpa. Aquilo que acontece em Formosa é realmente as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas quando foi para dar a justificativa de quem teve a ideia de parar tanque lá, né? Nos ministérios, né? Aí não, foi a Marinha, o Exército, né? Foi a Marinha, a Aeronáutica, não, foi a Marinha. A Marinha, não, o General Braga Neto tá sabendo. Mas já foi, já tá demais. Vai sair com a imagem muito arranhada das Forças Armadas nesse governo, viu? Infelizmente. Mas é um preço alto, é aquilo que você paga quando você realmente quer aquilo. Então pronto, tá aí. Se eles queriam aquela história de mostrar que militares podem realmente também exercer cargos políticos e atuarem na política, com o governo Bolsonaro, os militares mostraram que são ineptos, né, incompetentes, despreparados e sem conhecimento político. Porque começa logo pelo presidente, que é ex-capitão do exército, expulso lá, né? Precisamos reforçar, expulso. E um pazueiro da vida aí que mostrou que era um general péssimo em logística, no qual disseram que ele tinha especialidade, fora os demais, não? Então pronto, pessoal, a gente falou, bacana, vou me despedindo aqui na live, e a gente falou sobre essa questão aí dos tanquinhos em Brasília, falamos também sobre o voto impresso, falamos um bocado de coisas, e aí a gente vai ver aí mais tarde o que vai dar repercussão ainda, que eu acho que essa semana vai ser falado muito ainda dessa questão dos tanques e do voto impresso, que o Bolsonaro não vai engolir essa derrota aí. Ele vai chorar a semana toda e vai querer buscar culpados. Então, no mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu, a gente se encontra numa próxima live.